Amigas e amigos do nosso canal, antes de qualquer coisa, quero desejar a todos que nos acompanharam e continuam nos acompanhando aqui nesse canal um feliz ano novo e que a preocupação coletiva prevaleça sobre a preocupação individual de cada um de nós para construirmos um mundo melhor para todos. Como diz o poeta, o que adianta ser feliz sozinho? Não adianta nada. Todo menino precisa de outro para jogar bola. Toda menina precisa de outra para brincar de boneca. E para a gente cantar, você pode até cantar sozinho, mas é muito bom quando você canta junto com outras tantas pessoas possíveis. Um feliz ano novo para todos. Mas meus caros e minhas caras, eu quero hoje pedir a você que nos assiste, a vocês que nos assistem aqui nesse canal do YouTube, que assistam a 2 filmes. E vou dizer o nome aqui, os nomes. Você encontra na Netflix um filme chamado A Intérprete. E também encontra um filme que diz assim, Não Olhe Para Cima. Se você assistir esses 2 filmes, você talvez aprenda de política o que eu levaria 1 ano falando com você. Então, a arte, ela foi feita exatamente para isso. O escritor consegue, num livro, lhe ensinar talvez 2 anos de academia. Num filme, você é capaz de aprender coisas que você levaria 6 meses para poder aprender. Um filme de 2 horas, 1 hora e meia. No filme Olhando para Cima, você vê uma luta incansável dos cientistas querendo mostrar às pessoas de que a ciência é estudo e que a ciência deve prevalecer. E você vê também nesse filme um outro lado daqueles que detêm o poder e quando entram nele, ao conseguir todo o bônus do poder, sequer observa o ônus que tem que pagar para tê-lo. E aí preferem a ganância, tanto da vaidade quanto do dinheiro, que pouco se importa se a maioria da população vai ter algum tipo de benefício ou não. Então esse filme é fantástico, é um filme simples, mas que procura de uma forma, de certa forma até com humor, lhe mostrar algumas coisas que você talvez não queira saber numa aula. A gente fala de democracia, fala de república, e quando a gente busca a linguagem acadêmica, talvez não consigamos passar de forma tão boa como esse filme passa. Eu lembro aqui que eu fui convidado pelo 3º ano dos colégios Polivalente e Centro Integrado para fazer uma palestra sobre democracia. E eu abdiquei de toda a democracia da Grécia por uma razão muito simples. A Grécia começou com a democracia, mas na democracia da Grécia a mulher não valia nada. Então, não vejo como falar de democracia se um outro ente da humanidade, além do homem, não tinha participação alguma. E aí, nós trouxemos para a modernidade para conversar com aqueles brilhantes alunos das escolas Polivalente e Centro Integrado de Educação. Então, às vezes, é o que eu digo, um filme, ele lhe ensina muito mais. Está ali e recomendo, não olhe para cima, veja o filme e você mesmo tira suas próprias conclusões. É assim que a gente deve falar de política. Porque na política não existe o absolutamente correto. Existem caminhos que levam para uma correção e existem outros caminhos que levam para dizer que nem tanto ali está corrigido. E sempre faltará alguma coisa para a complementação da obra política de qualquer um. E cada cidadão tem que pensar e descobrir por si só. Você dá o primeiro passo da orientação. Eu costumo tratar um pupilo que eu tenho, que eu vou preservar o nome aqui,
considerando que ele não gosta de ler, e eu recomendo alguns filmes, e ele bota sempre uma desculpa que não tem Netflix, que não tem isso, aquilo, outro, mas não faz nenhum esforço para ver. Mas, vez por outra, ele me convida para ir ao teatro, como me convidou para assistir uma peça importante em Vitória da Conquista, né? E eu lá estive com ele e foi uma peça que o fez pensar o porquê não se pode apoiar uma ditadura. E foi uma peça, praticamente um monólogo, eu acredito, mas o fato que foi 1h30 dessa peça que fez a ideia desse rapaz, que eu oriento às vezes, né? Que ele se emocionou e entendeu o porquê de tanta luta e o porquê de tanto temor que as pessoas têm por ditaduras. Eu quero que você nos ajude a chegar aos 700 inscritos. Eu tenho que pedir, eu consultei um amigo que tem um youtuber, ele tem mais de 1 milhão de acessos, e ele disse o seguinte: se não parar de pedir, o povo para de dar. Então nós vamos pedir mais uma vez que você recomende o nosso canal, compartilhe com seus amigos e peça para que eles se inscrevam. Afinal de contas, eu fiquei numa expectativa de ter os 630 inscritos ontem, mas eu só cheguei a 628, desculpem. Eu quero passar agora dos 700 no mês de janeiro, e por isso estou fazendo esse comentário no primeiro dia do ano. E lhe recomendo também o segundo filme, A Intérprete. No início parece um filme muito simples, mas tem lições que podem levá-lo e levá-la a pensar nas coisas que acontecem no mundo. Antes de tudo, eu quero lhe dizer uma coisa. No Brasil, a história é contada, mais ou menos no ano 54, aconteceria no Brasil eleições em 1955. E tinha um cidadão que pretendia ser presidente da República chamado Carlos Lacerda. E até hoje não se explica um crime que ocorreu na rua Toneleiros e que acabou matando um major da Aeronáutica que fazia segurança ao governador do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda. Ninguém sabe ao certo se aquilo foi uma cena, uma coisa encenada ou não. O fato é que o Major Vaz morreu. E aí houve uma grande caçada ao governo de Getúlio Vargas, porque era o governo que era atacado a todo momento, fundamentalmente pelo governador Carlos Lacerda. E o Carlos Lacerda teria tomado um tiro no pé, mas essa bala do pé nunca apareceu e ele jamais deixou fotografar o pé que não fosse totalmente enfaixado. Alguns historiadores dizem que jamais houve tal tiro no pé de Carlos Lacerda. Aquele tiro no pé de Carlos Lacerda era o caminho para a chegada de Carlos Lacerda ao Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, sede do governo brasileiro à época. Entretanto, um outro golpe, ele não imaginava, veio acontecer. O presidente Getúlio Vargas abdicou da própria vida e mudou a história do Brasil. Ao dar um tiro no coração, Getúlio Vargas morreu. E aquele presidente que sofria tantas críticas desse governador, simplesmente virou a estrela do mundo. E foi um enterro fantástico e Carlos Lacerda foi para o ostracismo. Acabou ganhando as eleições o presidente Juscelino Kubitschek. Então, na política, por mais que você arquitete as coisas, ela pode dar exatamente o contrário do que você imaginou. Eu estou citando isso para mostrar que você consegue, usando a arte, usando os escritores, os jornalistas, aqueles que vivem com a caneta e com o pensamento voltado a entender
e a mostrar a ficção e a realidade da sociedade em que a gente vive. Lembrando a você que mais adiante no Brasil, nós tínhamos uma eleição onde um candidato era favorito, eleição de 2018. Esse candidato foi tirado do páreo exatamente com a colaboração do Poder Judiciário do Brasil, que simplesmente assinou embaixo e corroborou com as intenções de alguém que estava a serviço de outro país, como eu já falei aqui, que era o senhor Sérgio Moro, um lesa-pátria. Bom, sem entrar em maiores detalhes, nós tínhamos um candidato que representava a direita no Brasil, chamado Geraldo Alckmin, e que tudo caminhava para que Geraldo Alckmin vencesse aquelas eleições. Mas corria por fora um candidato de extrema-direita chamado Jair Bolsonaro, notadamente um sociopata. Eu não estou aqui fazendo nenhuma agressão, eu estou fazendo uma análise natural do comportamento humano desse cidadão. E daí você teve um episódio de uma facada que até hoje não teve a explicação devida. Uma tentativa de assassinato contra um presidente da República deve automaticamente ser extremamente investigada e aqueles que são considerados culpados devem ser punidos. Entretanto, essa investigação continua muito escondida, muito secreta e você sabe muito pouco. O que é que eu quero dizer com isso? É que quando eu lhe chamo a atenção para que você assista um filme chamado A Intérprete, você vai ver uma coisa. Você vai ver que você vai raciocinar que um político assassinado, ele vira estrela como Getúlio virou, tanto no céu como na terra. Mas um político quase assassinado, ele consegue o seu voto. Basta você observar de quantas eleições no Brasil, aquele que estava hospitalizado por um motivo ou outro, acabou vencendo. Então, eu não quero colocar nada na sua cabeça. Eu quero que você veja os dois filmes. Não olhe para cima para ter uma ideia e A Intérprete para ter essa segunda ideia que eu passo. Porque a única coisa que você tem que é só sua é o seu cérebro, é o seu pensamento. Portanto, raciocine, esqueça essas questões políticas partidárias e raciocine que você pode ser enganado o tempo todo. Quem foi ao circo e viu o mágico puxar de dentro de um chapéu que o pessoal chama de cartola, um coelho que você não tinha visto antes? Quem nunca viu uma moeda desaparecer? Pense, analise e aprenda. Estude, pense, gaste o seu pensamento. Sempre tenha dúvida, porque sem dúvida você não chega a lugar algum. Bom dia, feliz ano novo.